Olá, boa noite a todos. Estamos de novo aqui para a nossa live do movimento Cuidar e Transformar. A live tem por objetivo levar informações a respeito da saúde física, da saúde mental e da casa, das pessoas. Hoje a nossa live vai ser a respeito da incontinência urinária e vai ser com a nossa queridíssima doutora Valéria, ginecologista. Valéria já está por aí. Oi, tudo bem? Bem, oh, que alegria, essa vez deu tudo certinho. Deu, nem fale, Gostoso estar com você de novo, Lu. nem fale. Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite aí para falar desse tema que é super importante, né? É um tema Verdade. que ainda é tabu para muitas mulheres, né? Tá falando. E é um tema muito importante da gente estar levando para o pessoal para ter mais conhecimento, né? Perfeito. É uma iniciativa excelente mesmo, porque que a gente vê que a maioria das mulheres, que nem se falou, tem esse tabu, né? Não, às vezes acha até normal perder urina e nem comenta, né? Sim. Sobre esse assunto. Foge desse assunto, né? Você sabe, eu vou contar uma paciente que eu tive que até fica de alerta para professores de academia e tal, né? Ela chegou para mim falando assim, ai, Lu, tá me acontecendo uma coisa muito chata. Ela faz jump e durante a aula ela saía várias vezes da aula para ir no banheiro. E ela, sem graça de falar sobre o que estava acontecendo com o professor, não falava, né? Ela simplesmente saía da aula e voltava. Aí, a terceira vez que ela saiu da aula para voltar lá, o professor perguntou, viu, mas o que está acontecendo que você sai tanto da minha aula? Ela falou assim, ficou uma Ele nem situação tão imaginava a chata. resposta. Ela falou assim, eu não tinha como falar que eu estava saindo toda hora para ir no banheiro. Aí inventei uma desculpa qualquer lá tal, e nunca mais eu fui na aula dele. É bem constrangedor. Eu tenho bastante professoras também, né, que dão aula de jump. Eu acho que o jump é um dos mais impactantes, né, que perdem urina, né? Então A pressão fica muito forte, né? você vê que é uma queixa extremamente comum, né? E Sem é dúvida. excelente a gente conversar e para as pessoas que estão aqui presentes, né, as que perdem urina, saber bastante detalhes sobre isso, e as que não perdem, mas conhece alguém que perca a urina, que encaminhe, né, isso para maior conhecimento, né? Sem dúvida. Bom, acho que agora a gente já pode começar, Boa. né? Se apresenta para o pessoal aí, Valéria. Bom, primeiro, boa noite a todas, né, a todos que estão presentes, que não é sempre que as pessoas estão disponíveis para um assunto às 8h30 da noite, né? Então, Sim. primeiro agradecer a presença de todos que nos prestigiam e ao mesmo tempo que têm vontade de ter mais conhecimento, né? Meu nome é Valéria, sou ginecologista há bastante tempo, uns 28 anos mais ou menos, e tenho mestrado pela Unicamp e me, me capacitei, vamos dizer assim, há uns 7 anos mais ou menos, em ginecologia regenerativa e funcional. Então, esse assunto é um, faz bastante parte da minha prática, né, de consultório. Sim. E vamos começar falando. O que é incontinência urinária? A incontinência urinária é uma perda involuntária, né, sem controle, né, da pessoa, que causa bastante constrangimento. E essa perda ela pode ser ou ocasional, alguma coisa que provoque essa perda e não seja
tão frequente, ou constante, a ponto de interferir na qualidade de vida, né, no dia a dia, no cotidiano, né, trazendo assim muito constrangimento, baixa autoestima, alteração de convívio social. Então, e a maioria das pessoas, às vezes eu até percebo, né, na consulta, quando eu pergunto quais as queixas, né, elas falam as queixas, e aí quando eu vou questionar a parte urinária, aí elas começam a falar, eu perco urina. Às vezes está tão acostumada a perder urina, né, que nem é uma queixa, ela se contenta, né, que aquilo é o normal dela, e então a gente, né, profissional da saúde, às vezes é interessante, né, abordar esses assuntos, porque quanto mais precocemente a gente identifica e elas falam sobre isso, mais precoce é o tratamento, menor exposição a constrangimentos, né, e estigmatizar ela por essa perda, né. Sim, às vezes começa a ter uma perda lá, mas é só de vez em quando eu faço determinado movimento, tá? E não vai ligando, tal. Aí quando que chega lá numa determinada idade, aí já fala, não, é normal, todo idoso perde, mas não é normal, né? Isso que a gente Não vai estar é, colocando hoje aqui, que a perda de urina não é normal, né? não é normal, né. Ela pode ser, é que ela é tão comum, né, Lu? Né, É. dependendo do tipo de perda, ela chega a 25%, 45% entre as mulheres, né? E aí a ponto de delas acharem que é normal, porque as amigas também perdem, né? Porque minha avó falava que perdia também, então acaba aceitando isso como normal, É. né? E às vezes não sabe nem que existe tratamento para isso, né? Porque é um tabu que ninguém comenta, né? Que é uma coisa muito, uma situação muito chata, constrangedora, que assim, você acaba comentando para quem é muito próximo, assim, né? E Sim, se as pessoas do seu relacionamento próximo não tiverem muito esse conhecimento, não tem nem como te orientar, né? sim, verdade. E é, e é comum e às vezes constrange até no próprio casamento, né? Às vezes algumas evitam o relacionamento sexual, de medo de perder urina no ato, e às vezes até com pessoas até muito próximas, né? De convivência, às vezes acaba intimidando, né? Causando baixa autoestima, interferência no dia a dia mesmo, né, da pessoa. Sim. E vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de incontinência. Perfeito. Vamos lá, porque para a gente também identificar o tratamento, que é importante frisar, né? Que às vezes elas têm medo do tratamento, que acham que é cirúrgico, né? Sim, Cirúrgico é um dos tratamentos e geralmente não são as nossas primeiras escolhas, né? sim. Dependendo da gravidade, Eu né? com uma E paciente agora, que a primeira coisa, ela foi no médico, tal, o médico falou assim, vou entrar com remédio, tal, mas pode ser que seja cirúrgico, tal, não sei o que tem. Ela veio aqui morrendo de medo, e ela não faz tratamento para mim, para incontinência, e ela nem tinha comentado comigo que tinha incontinência. O problema dela era neurológico. E ela não comentou, ela falou, Lu, eu não tinha a menor noção. Daí eu expliquei para ela, tal, ele tinha entrado já com medicamento. Falei, vamos ver como que vai estar reagindo, tal, tem os exames próprios para isso, tal. Agora ela voltou no médico e o medicamento cumpriu o que o médico esperava. E daí ela chegou feliz da vida, Lu, eu não vou ter que operar. Falei, então tá, mas a gente tem que fortalecer. então, é bom a gente saber os tipos, porque de acordo com o tipo tem um tratamento específico, né? Tem alguns tratamentos que até são os mesmos, né, para alguns tipos, né? Mas tem o de esforço, que é, assim, a maioria das pessoas reconhecem, né, esse como se fosse a perda de urina mais frequente, que é quando tosse, espirra, pula, grita ou dá risada e dá aquele escapezinho de urina. Então é um escape de urina que nem sempre a pessoa sabe que vai perder e não tem, ela não tem a sensação de que está com vontade de urinar.
é uma perda espontânea, sem aquela vontade mesmo, né? Essa é uma geralmente atribuída por pressão, mais pressão intraabdominal, né? Nos esforços, né? Ou em algumas outras situações que a condição de aumento de pressão intraabdominal aconteça, né? Tem um outro tipo, você quer comentar alguma coisa do de esforço? Então, o desforço é bastante comum, pessoal que vai para academia aí, né? Também, Uhum. que Que é o acaba abusando um pouquinho você da comentou carga. no vídeo aí, né? É do Exatamente. esforço, né? Principalmente aqueles mais de alto impacto, né? Então a perda ela pode ser aos mínimos esforços ou quando o esforço é muito intenso, né? Aí a É. gente consegue também graduar se a perda é leve, moderada, né? Ou mais grave. O mínimo esforço ali, a gente pode colocar até a mudança de posição, né? Às vezes está sentado, ficar em pé, você já tem uma perda de umas gotinhas ali e tal. Então, É, é um jeito da gente ter uma graduação ali, até na própria anamnese, a gente já vai captando essas informações, né? Tem a perda de urgência, né? Aí a urgência já é assim, ela tem muita vontade de fazer xixi, dá aquela dor de vontade de fazer xixi, tem que sair correndo, senão não dá tempo de chegar no banheiro. E às vezes vai perdendo um pouquinho de urina no caminho até que consiga esvaziar a bexiga, né? Isso é quando a bexiga pode ser uma bexiga hiperativa, né? Algum motivo a bexiga tem músculos e eles contraem de uma forma involuntária que força você a ter aquele, né, você sente aquele desejo de sair correndo. Que às vezes a gente tem, né, quando você ficar segurando, aí dá aquela vontade, mas na incontinência de urgência isso é bastante frequente e me chega a incomodar bastante. é um exemplo disso. Daí, às vezes, eu já tive paciente que comentou dele chegar em casa, falou, Lu, estava com a bexiga muito apertada, cheguei em casa, coloquei a chave na porta, acabei perdendo ali. É. É bem típico da de urgência. A hora que você chega, quase não deu Segurei tempo a de minha chegar, agora, mas você já está próximo. meu Deus, ele tá enxergando o banheiro e não consegue segurar, né? Consegue segurar, E é, exatamente. e é uma necessidade súbita, né? Intensa, você tem que sair correndo mesmo, né? Chega a estar no seu limite ali, né? Tem a perda urinária mista, que associa essas duas, que é a perda por esforço junto com a urgência, que chama de urge-incontinência, né? Que aí também, às vezes você pode ter uma prevalência. Eu perco mais no esforço ou eu perco mais na urgência, né? Esse uma combinação dos dois. E é mais comum nas mais idosas, né? Nas mulheres e nas mulheres com mais idade. Ela é mais comum. Tem a perda de urina por transbordamento. Como que é esse, né? É o contrário da de urgência. A urgência é quando a bexiga ela contrai muito forte e aí você tem que sair correndo e a uretra às vezes não segura aquela pressão e acaba escapando. De transbordamento ao contrário, a bexiga ela é muito relaxada, né? E aí ela enche muito de urina e chega uma hora que não aguenta o peso daquela bexiga e acaba transbordando, vai gotejando por de tanta urina que tem lá. Pode ter vários os fatores. Um deles é esse relaxamento vesical intenso. Pode ser, às vezes, por alguma obstrução da uretra, que atrapalha o esvaziamento, então faz xixi, mas a bexiga não esvazia completamente. Sempre sobra mais urina na bexiga, né? Nos homens, esse é o tipo mais comum, quando tem hiperplasia prostática, né? Alguma estenose de uretra, esse é uma das perdas mais comuns entre os homens. Mas na mulher também, às vezes pode ter um pólipo de uretra, né? Ou às vezes segura tanto o xixi que acaba perdendo, ou pós-cirúrgicos, que você perde um pouco aquele estímulo, né? Aquele sinalzinho de que você está com vontade de fazer xixi, né?
E aí acaba que perde a percepção quando está lá com os 300 ml, você só vai perceber quando ela está estourando mesmo, né? E aí acaba perdendo urina por isso. E um outro tipo de perda que ela é mais funcional, ou pessoas com alteração mais cognitiva, que não tem dificuldade de andar, por exemplo. Então, ela, assim, ela consegue segurar, mas às vezes ela demora muito para conseguir chegar no banheiro. Às vezes precisa de um cuidador, precisa ter um acesso mais fácil, ou às vezes tem muita escada, e aí não tem jeito, né? E pela condição cognitiva ou neuromuscular, ela acaba perdendo urina. Mas se tivesse um banheiro mais próximo, isso poderia ser sanado de uma forma melhor, né? Uhum. E vamos entrar aqui nos fatores de risco, né? E as causas. O envelhecimento. O que acontece com o envelhecimento e com a menopausa em relação à incontinência urinária? A mulher perde, né, os hormônios, né, diminui a produção hormonal, e o estrogênio, principalmente, ele tem uma função de lubrificar, de melhorar a elasticidade da mucosa vaginal, e com a idade ocorre uma atrofia. A gente chama até na região genital, quando envolve essas perdas de urina, de atrofia urogenital, né? Ela perde aquela consistência, o tônus, a elasticidade e acaba perdendo urina por causa da menopausa. Esses casos, o tratamento não é cirúrgico, né? Quando é exclusivamente essa causa, né? Às vezes pode tratar com reposição hormonal, e as que não podem usar reposição hormonal tem a vantagem das energias, que depois no finalzinho eu falo um pouquinho de cada uma, de cada técnica, né, que a gente tem nessa parte regenerativa. Então, é bem comum, então, na menopausa, e às vezes pode estar a menopausa associada com outras causas, o que também agrava a perda urinária, né? Sim. E a gravidez? A gravidez, a própria gestação, né, aumenta logo no início da gestação, com 4 semanas, um hormônio chamado relaxina. E ele faz um relaxamento muscular, não só da bexiga, mas de toda a parte muscular, né? E aí, com o evoluir da gestação, o peso do útero sobre a pelve, né? Acaba tendo mais repercussão sobre o assoalho pélvico e pode perder urina. Daí é interessante, né, Lu? A fisioterapia também no pré-natal, né? Preparar essa gestante não só para o parto, mas também na prevenção de perdas urinárias, né? Nessa questão de fortalecimento, né? De consciência corporal, de controle miccional, né? E depois. E lembrando que o fortalecimento da musculatura do períneo não é fortalecendo abdômen, adutor e glúteos, né? Tem muita gente que fala, eu fortaleço, eu trabalho a musculatura do períneo. O que você faz? Eu faço bastante abdominal, eu fortaleço o glúteo, a interna da coxa, né? Que a gente usa muito, né? Que a gente chama a postura da mijona, que é quando a gente fecha as coxas, assim, quando você está muito apertada, você faz aquele ângulo de perna, assim, né? Para segurar, para tentar segurar. Essas daí são musculaturas que são acessórias, né? Não são as musculaturas responsáveis mesmo do controle daquela região. Até, né? O interessante é o contrário, né? Sem dúvida. Não deixar essas musculaturas trabalharem nesse momento para garantir a musculatura certa a trabalhar, né? Sim. Essa é queria dar uma palhinha pra gente. Oi? Depois você dá uma palhinha para a gente nesse assunto, que é extremamente importante e eficaz, né? A fisioterapia é extremamente eficaz em várias circunstâncias aí, né? Certeza. E no pós-parto também tem muito, né, Valéria? Sim, principalmente, né? A gente vê que a mulher que se prepara com a fisioterapia pélvica para todo esse controle, depois do parto, tem menores repercussões, né? Ou podem ter menores repercussões.
E depende de muitos fatores também da gestação, né? Da parte materno-fetal, né? Desse binômio aí, né? O tamanho do bebê em relação à pelve, quais as condições do parto, se houve rotação, se precisou de fórceps, se não precisou. Então, são vários fatores, né, que podem dar lesões neuromusculares e acabar dando sequelas aí nessa parte de continência também, né? Sim. Mas E a musculatura, a gente pode ajudar também, né? com certeza, que a musculatura ela fica fraca, né? Porque ela tem um dilatamento muito grande ali, né? Uma É. dilatação. E o mais importante é que quanto antes atuar, melhor, né? Tanto na Sem dúvida. fisioterapia pélvica quanto na questão de outras estratégias de fortalecimento, né? Sim. Doenças neurológicas. Tem algumas doenças, né, neurológicas, vou citar algumas, né, porque também não tenho expertise de todas, né, Sim. mas, É. por exemplo, a AVC, Parkinson, esclerose múltipla, que são doenças neurológicas que afetam o tônus muscular, né, então essas acabam que atuam mais na inervação da bexiga, né, na inervação da uretra, e acabam favorecendo perdas urinárias, né. Às vezes não é nem tanto a questão de fraqueza muscular, né? Exatamente. Às vezes não é nem É mais tanto a neurológico mesmo. patologia, mas neurológica mesmo. E um fator importante, né, na obesidade, né? A obesidade, ela atua como se fosse um aumento da pressão intraabdominal, né? Às vezes acaba que usam roupas mais apertadas, né? O próprio peso das gorduras, tanto da gordura externa como a própria gordura visceral sobre a bexiga, né? Aumenta essa pressão e acaba favorecendo perdas urinárias aí, que quando emagrece às vezes melhora, né? São sempre pessoas, nossa, eu emagreci, olha, não é que melhorou a minha perda urinária, né? E realmente, às vezes pode ser um único fator aí, né? Embora seja muito multifatorial as perdas urinárias, né? Essa é uma coisa que é fácil de atuar, né? Uma mudança aí de estilo de vida que já contribui aí para a melhoria do sintoma, né? Sim. E tem algum medicamento que pode estar afetando esse controle da bexiga também? Vários, né? Como, por exemplo, o mais comum são os diuréticos, né? Alguns antidepressivos que podem interferir aí na, na perda urinária. Tem casos que às vezes a gente até sugere, né, a troca do medicamento quando é possível, né? Em momentos que por isso que é interessante, né? Faz parte da anamnese a gente saber quais são os medicamentos que usa, né? Porque às vezes uma abordagem terapêutica já ajuda também, né? Uma mudança terapêutica aí. Sim. E a infecção urinária também, né, Valéria? Verdade. Olha, esse é o primeiro ponto, eu acho, sabe? Primeira coisa a gente tem que investigar é a infecção urinária. Porque, né, às vezes não tem nenhum grande problema, né? Mas às vezes tem infecção urinária de repetição. E essas infecções acabam causando perda de urina. Esse, para mim, é ponto de partida, um exame de urina, né? Para descartar. Nossa, super bem lembrado, né? É a mesma Para coisa que mim dor de também, né? barriga esquece das parasitoses, né? Ó, vai aprofunda tanto e às vezes é algo muito mais simples, né? Vamos dizer assim, né? Tá. Quando falam para mim que estão com incontinência, a primeira coisa que eu falo assim, viu, você já fez exame de urina para ver se não tem nada? É isso, é bem É o nosso lembrado, ponto de partida mesmo, né? ponto de partida, isso mesmo. Tem, nesse caso aí das infecções, né? Quando a gente pensa naquelas mulheres que têm uma queda de imunidade, por exemplo, as diabéticas, né? Elas têm muita infecção de urina e também distúrbios, né, metabólicos e neurológicos de inervação de bexiga também. Então, as diabéticas, elas são um público aí que de maior propensão também de perda urinária, né? É um público que tem que ter muito cuidado com essa parte, né?
E não pode ter o tabu de ter vergonha de falar, né? Porque tem muitos que têm vergonha de chegar para o médico e falar. E aí você vai conversando e aí você acaba tirando, né? Mas como que é importante, né, levar essas Sim. informações? A gente questionar tudo, né? Porque às vezes é comum delas nem tocarem nesse O assunto, carinho assunto. né? Tem que fazer um checklist de tudo, né? Tem, Para não esqueceu nada, né? E a gente possa estar ajudando na qualidade dessa população feminina aí, né? É bem tem complexo, né? muito. Acho que agora a gente pode ir para como saber que eu tenho incontinência urinária, né? Como que eu sei a causa e como que eu sei o que eu devo fazer quando que eu percebo que eu estou tendo alguma perda. Tá. Primeiro é isso, é notar que isso não é normal e que precisa procurar ajuda, né? Aí quando, no caso, né, essa mulher busca essa informação, né, a gente direciona a consulta exclusivamente para isso. E aí faz uma anamnese direcionada, onde a gente vai conseguir identificar qual é o tipo de perda, se existem associações de tipos, né? Determinar o tipo e a melhor abordagem, fazer um diário miccional, né? Vocês fazem bastante isso, né? Eu vou estar comentando sobre isso daqui a pouco. Eu vou deixar para você, então, tá? Porque os questionários, né? Fazer essa abordagem mais teórica, assim, né? Para a paciente ter uma consciência dos momentos que ela perde, o que favorece a perda, né? E existe o exame clínico, que você vê se tem uma distopia, né, uma frouxidão genital, uma queda da bexiga, né, uma cistocele associada, uma uretrocele, né, usando o exame clínico a gente vê também o tipo de gravidade, né, tem casos que só de olhar a parte clínica, anatômica já tem indicação cirúrgica, né, tem que seja para corrigir ali a parte estética dela, né, além da perda urinária, né? Porque às vezes a gente faz uma abordagem e aí ela não fica feliz também com uma cistocele ali que incomoda, né? Então, o exame Essas quedas é até comum de ouvir paciente falando até que sangra, né? Que percebe na hora de limpar que sai um pouquinho de sangue e tal. Aí você vai falando, nossa, e como que é isso? Então, você começa a conversar e daí você descobre, fala assim, nossa, acho que ela precisa ir para um ginecologista, precisa ir para um médico para tentar ver o que está acontecendo ali realmente, né? A queda do que é, porque tem queda de intestino, tem queda de bexiga, tem queda de útero, tudo que acaba influenciando, né? sim, sim. Eu até ia trazer uma maquete, aí eu esqueci de trazer a maquetezinha da pelve ali com a bexiga, né? Saindo, esqueci, né? Vou ficar devendo, vou ficar para a próxima. E às vezes é interessante você falar de sangramento, porque às vezes quando sangra, ou é porque está atrófica, né? Ou ela tem uma procedência importante, a ponto de às vezes até escarificar ali a mucosa, né? Então, a avaliação clínica é importantíssimo aí para a gente poder fazer uma abordagem terapêutica mais coesa, mais integral aí para ela, né? Sim. E tem os exames complementares, né? Um teste urodinâmico, que às vezes é tão complexa a perda que a gente não consegue identificar as associações que podem ter ali, né? Então, às vezes, o teste urodinâmico pode ajudar nesse esclarecimento das perdas, né? Para não escapar nenhum tipo de necessidade terapêutica. Embora não seja, geralmente, clinicamente, a gente já consiga, né? Não é sempre que a gente pede um teste aerodinâmico, às vezes é tão escarrado, né, o tipo da perda, né, mas às vezes a gente precisa, principalmente se precisar indicar uma cirurgia, né, a gente tem uma documentação clínica, assim, interessante.
E às Eu vezes gosto bastante quando o paciente vem para mim com estudo urodinâmico, né? Porque ali a gente consegue tirar muitas informações, né? dá uma clareza maior, né? Mas é um exame Maior. confortável também, né? É, Então, às vezes a gente pede, mas não precisaria ter pedido, né? Mas faz parte aí de uma complementação diagnóstica mais abrangente, de fato. sem Tem dúvida. outros exames, né? Um ultrassom, quando a gente precisa avaliar, né, a queda, né? E a cistoscopia, quando a gente suspeita de alguma lesão intravesical, intrauretral, né? Então, são esses aí as oportunidades aí de aprofundar aí no diagnóstico, né? Sim. E o impacto na saúde física e emocional das pessoas? Eu podia Nossa, falar um pouquinho sobre isso, é né? verdade. Você sabe que eu tenho pacientes que nem não saem de casa, ou às vezes conta quanto tempo vai demorar para ir e voltar. Será que vai ter banheiro? Né? Vai numa festa, numa festa de casamento, pega a mesa mais próxima do banheiro, né? Não tem como não interferir, né? No dia a dia, né? E a parte emocional muito da autoestima, né? Da, que interfere, né? É. Tem, Uma, você identifica nas suas pacientes assim algo mais forte? então, algumas coisas assim. A questão do uso de móvel Absorvente, de absorvente. calcinha absorvente, fralda, né? É, Exatamente. E daí tapa, né? A proliferação de bactéria ali é muito maior. é, E, você toma problemas, né? Que além da perda urinária vem uma assadura, uma infecção fúngica, bacteriana, né? Tem que estar sempre trocando. Às vezes exatamente. tem mais idosas, às vezes tem até mais dificuldade, né? Precisa de uma cuidadora. Então, elas acabam usando mais absorvente, e daí é um trabalho nosso também é tirar o absorvente, né? Porque fica tão cômodo para dizer, ah, não, eu vou sair, tudo bem, eu coloco o absorvente lá, mas aí eu fico tranquilo, tal. Se eu perder, tá ótimo. Se eu não perder, também tá tudo bem. Mas Aham, aí é mais cômodo, né? Para o fator psicológico da pessoa, uhum, é sim, mais tranquilo. uhum, Mas aí você vai trabalhando, tal, até a pessoa ver que realmente ela consegue sair. para se O sentir mais desmame do segura nas absorvente é próximas. muito, muito complicado para a gente. A gente trabalha muito essa questão. Porque, É, primeiro, é ir né, diminuindo o tamanho, né? treinamento ali, né? Constante para ela, até ela se Exatamente. sentir Até segura. ela se sentir. Ah, você vai ficar tantas horas por dia, sei. Tá, aí foi bem. Ah, não, ó, consegui, foi super bem, tá. Então tem todo esse treinamento também que a gente acaba fazendo. Outra questão muito é a não beber água, né? Tem uma Deixar que de não beber água, toma água para não perder para não urina, ter que ir né? no banheiro e perder urina. No banheiro, né? Isso acaba interferindo na saúde aí também, né? Sim, e à noite, principalmente nessa questão de beber muito líquido à noite, Uhum. a pessoa está levantando várias vezes na noite para poder ir no banheiro. Também, então, uma das orientações que a gente acaba passando ali é 2 horas antes de dormir, passou das 8, 9 horas, diminui bruscamente a quantidade de água ingerida, né? Mas toma só um golinho ali e tal, para você não ficar levantando à noite, tal, até que a pessoa, mas que durante o dia ela tem que compensar, bebendo bastante água, tal. Que, Restringir a ingesta mais da noite, né? Para poder é, ter um sono mais tranquilo, né? exatamente. Porque acaba interferindo no sono também, né? Sim, bastante é isso, né? Às vezes acaba que não dorme achando também que vai perder urina, né? Acaba fazendo esse condicionamento, né? De acordar várias vezes à noite, às vezes nem tá com vontade, né? Mas condiciona aí no Funciona, banheiro, né? exatamente. E atividade
física também, né, Valéria? A incontinência de esforço, aí a pessoa acaba, não vou mais Ah, fazendo determinada atividade porque eu perco limite, urina né? e acaba limitando também. E daí também afeta bastante, né? Liberdade, né, de escolhas, de, né, isso eu não vou fazer porque eu perco urina. Ah, isso também já lá eu não vou porque eu vou perder Vai urina, né? Então, deixando de fazer, deixando a vida social de lado, né? E quando vê, tá só enfurnado em casa, né? Deixou tudo. E como é daí, complexo, né? muito. Essa situação, né? Porque entra até a questão de relacionamento mesmo sexual, né? Com o marido ou com o namorado, com quem Não só a seja, perda, mas às vezes está com assadura, às vezes está com alguma infecção, né? e acaba afetando também. Ah, E, tratamento. bom, tratamento tem aquele preventivo e aqueles mais fáceis de abordar, que são mudanças de estilo de vida, evitar alguns. Ah, uma coisa que a gente até esqueci de falar, né? Além dos medicamentos, tem os alimentos, né, Lu? Que Sim. podem provocar mais perda de urina, que tem o excesso de café, né, a cafeína, o álcool, alguns condimentos, né? Tem aquela bexiga dolorosa, né, e que também acaba estimulando uma certa hiperatividade. Eu tive pacientes com castanhas, com tomate, com alimentos mais ácidos, né, mas os Isso, condimentos, pimenta, essas coisas, né, e mais os mais, assim, clássicos é excesso de café e bebida alcoólica, né, que vai nas festas, enche a cara e fica perdendo na festa, né. é verdade. Porque o álcool ele inibe o hormônio antidiurético, né? E aí Então, que perde mais também, né? aí E até acaba tem um fator perdendo. irritativo de mucosa, né? Sim. E bexiga, né? Para essas que já têm uma certa incontinência, né? A bebida alcoólica e esses fatores que eu citei agravam, né? E aí tem que é uma medida aí de prevenção, né? O emagrecimento, né? Também, e a reeducação, né, de hábitos de diurese, né, se policiar, quanto tempo faz que eu, na questão, por exemplo, do transbordamento, nossa, já faz 3 horas que eu não urino, já ficar atento, né, colocar isso para a consciência e o hábito miccional, né, para ajudar aí. Sem dúvida. Acho que eu vou falar um pouquinho a respeito da físio antes de você entrar no tratamento, pode ser? Faz parte do tratamento, né? Começa você o tratamento, daí eu vou abordando os outros aspectos. Sim. Então, uma questão muito forte da físio que a gente acaba colocando em primeiro plano é a questão da mulher se conhecer, né? Porque, na verdade, a mulher não se conhece. Verdade. Então, assim, tem muitas das pacientes que elas não têm a menor noção do que é a contração dessa musculatura. Você vai fazer uma análise do grau de contração da musculatura, elas não sabem contrair a musculatura pélvica. Para quem não sabe, deixa eu mostrar aqui, ó. A musculatura, Legal, era isso. a musculatura pélvica, ela tá toda essa região aqui, né? Ela sustenta os órgãos internos, né, Valéria? Sim. Ai, Então, isso. Daí, né, você vê, olha o útero em relação à bexiga também, né? Na gravidez, como ele pesa em cima, né? Ah, como faz essa fator de compressão também, né? sim. Ó, só para o pessoal de casa que não conhece, esse aqui é o intestino, esse aqui é o útero e essa aqui é a bexiga. Por isso que quando que a gente falou das quedas, que eu falei que pode ser a queda de qualquer uma dessas, pode estar interferindo aqui nessa questão da incontinência urinária, né?
Mas voltando aqui, a gente trabalha bastante na questão dessa musculatura. Então, tem a musculatura do assoalho pélvico e tem a musculatura dos esfíncteres também, tanto anal como uretral, né? Que a gente trabalha ali, a gente mede a força dessa musculatura. E aí você fala assim, é só quando a musculatura é fraca que tem a incontinência de esforço, por exemplo? Não, essa musculatura, ela pode estar muito forte que ela fica rígida. Então, ela não consegue fazer a contração e o relaxamento da musculatura, porque ela está ali, ó. Ela está rígida, ela não consegue relaxar. E quando ela não consegue relaxar, então ela não consegue fazer a contração e o relaxamento dela normal. Não tem esse controle aí, né? Porque é o controle que a gente tem, né? Quando que a gente está com vontade, a gente aperta lá e pronto, você segura. Daí você consegue ficar. É uma das técnicas que o pessoal, quando que está com muita vontade, você não aperta, segura e solta. Daí a vontade passa um pouquinho, dá tempo de você chegar no banheiro. Então, essa questão da contratibilidade dessa musculatura é muito importante, ela está íntegra. E às vezes, como ela está muito contraída, ela não relaxa. Então, aí, nesses casos, quando a musculatura está muito contraída, a gente tem que começar a trabalhar o relaxamento dessa musculatura para depois a gente entrar na questão funcional dela. E o contrário, quando a musculatura está muito fraca mesmo, que ela não consegue contrair, muitas vezes é porque ela não tem ela está fraca que ela não tem força para contrair. Então ali o esfíncter não tem força para fechar o esfíncter, ela está fraca, então ela vai fechar, ela fecha isso aqui, e aí ela não consegue conter a urina que está saindo. Vai entender aqui, ó. Então, aqui da bexiga, tá? Ela enche de água e daí ela vai sair. Se essa musculatura do esfíncter aqui, ó, que é essa gordinha aqui, ela fica aqui, ó. Ela tá fraca, ela não consegue fechar aqui o canal. Uhum. E se ela tá muito forte, ela não deixa também, ela fica rígida aqui, ela não contrai, ela não relaxa, ela fica lá, no meio termo. Então, E tem também que não executa toda a função dela ali, precisa dar uma relaxada, não só. exatamente. Interessante. Então, na avaliação, a gente acaba vendo se ela é forte de fraca, que é essa, quando ela está contraída muito forte, que daí a musculatura fica fraca, que não consegue fazer o movimento, ou se ela realmente é só fraca, que ela não consegue contrair. E muitas das vezes ela é tão fraca, toda a musculatura, que a pessoa não tem a menor noção mesmo de contrair essa musculatura. E daí a gente entra até com a eletroestimulação, em alguns casos, para fazer com que ela aprenda que essa musculatura tem contração, para ela conseguir depois começar a movimentar essa musculatura. Uhum. Uma das coisas também que a gente faz muito na avaliação também é o diário miccional, que a gente começou também a falar, que é assim, tudo que é um mapeamento de tudo que a pessoa ingere e de tudo que a pessoa elimina. Eu falo, 2 copinhos lá, um para urina, um para injeção de líquido, vai medindo tudo que entra e tudo que sai. Por que é importante disso? Para a gente saber a quantidade que essa bexiga está conseguindo segurar. Então, assim, por exemplo, além de medir a quantidade, eu falo para medir assim, teve perda? Quanto que foi a perda? Para eu saber o quanto que a bexiga, quanto de líquido tinha na bexiga, para saber o quanto que ela perdeu. Então aí ela coloca assim no diário lá as cruzinhas. Eu estava com muita vontade. Aí teve perda. E aí eu peço também para quantificar essa perda. Quando que é homem, eles quantificam em absorvente. E quando é mulher, quantifica ali na questão. Era uma colherinha, eram umas gotinhas, era uma colher de sopa ou era uma colher de sobremesa? Quanto foi que você perdeu? Ou foi um copo mesmo, que é
perdeu tudo, não conseguiu. Porque aí a gente tem a graduação de quanto que essa pessoa vem perdendo. E a partir daí a gente começa a fazer o controle dela, né? Ver quais são as táticas de tratamento mesmo, né? Uhum. E daí a gente, a partir daí do diário e dessa avaliação de força da musculatura mesmo, a gente traça e da questão do, do controle de alimentos, tal, também, que é outra coisa que a gente faz, né? Ah, teve perda? O que você tomou? Qual foi o líquido que você ingeriu ali? No diário a gente acaba vendo. Ah, eu tomei álcool, eu tomei café e logo em seguida eu tive uma perda. Então a gente consegue ter esse controle diário miccional, é muito importante que ele te dá muita informação, né? Até para consciência, né? Nossa, isso aqui eu não vou tomar mais, porque toda vez que eu tomo, ela consegue identificar que perde, né? Exatamente. Da perda, né? É. E essa fisioterapia, Lu, ela é adequada para todos os tipos? Todos os tipos. Tem algum tipo de fisioterapia específica para cada tipo, ou é sempre as mesmas técnicas? Pode abranger a mista, de esforço? As técnicas podem abranger qualquer uma, mas assim, depende muito dos sintomas e da quantidade de perda. Depende muito, na realidade, da avaliação mesmo que a gente faz para ver qual que é o tratamento, qual é a técnica mais adequada para aquele tipo de perda. Mas assim, você pode estar usando qualquer uma das técnicas. Que é o fortalecimento muscular, que é a eletroestimulação. Eletroestimulação eu uso mais quando que a pessoa não tem muita consciência. Eletroestimulação você consegue usar até para a questão do despertar, né? Tá. Do despertar dessa musculatura, para fazer com que a musculatura acorde. Então, o eletrodo vai estar contraindo lá e aí ela vai começar a perceber essa musculatura. É muito interessante que aí, num determinado momento, ela fala assim, nossa, tem alguma coisa mexendo aqui dentro, que ela nunca tinha percebido. Eu acho que, independente dos tipos de tratamento, eu acho que a fisioterapia pélvica sempre tem que estar incluída nas estratégias, né, nos protocolos, porque é para a mulher ter mesmo a consciência de qual músculo que ela tem que faz essa função, né? Às vezes você faz ali um tratamento mas ela não aprendeu. Então, é porque é para a vida, né, Lu? Com certeza. Conforme vai envelhecendo, vai se agravando. Então, se ela tiver essa consciência, é sempre, sempre válido, né? Eu acho que é uma abordagem que sempre tem que encaixar aí, né? Nesses casos de perda. E uma coisa que a gente não se liga muito é a questão postural, né, Valéria? Tem já pesquisas mostrando que quem tem hiperlordose tem uma propensão muito maior de ter incontinência do que quem não tem. Então, quem vem para mim com incontinência e tem uma hiperlordose, é uma das coisas que eu trabalho também, essa questão da postura. Legal. Tem que estar na mão da fisioterapeuta mesmo, né? Corrige tudo, né? Né? E assim, quando a perda de urina é por esforço, eu acho que é extremamente importante aí a fisioterapia pélvica, né? Esse fortalecimento de musculatura e tudo, né? E quando a perda é muito grave, aí a gente tem na parte cirúrgica, a reposição, né, da uretra com os slings, né, com as telinhas, ou às vezes até por videolaparoscopia, que se reposiciona por vídeo abdominal a bexiga em casos mais graves, né? Mas se você faz um diagnóstico precoce, aí é que é a vantagem de você já começar a corrigir, né, na tentativa, né, de diminuir a evolução para casos mais graves, né? Sim. E mesmo assim, agora que já que você comentou da questão cirúrgica, muitas vezes, assim, a paciente vai ter que ir para a cirurgia, mas se ela aprender a contrair essa musculatura, a usar essa musculatura,
o pós-cirúrgico dela é muito melhor. E a propensão dela ter uma nova queda cai bruscamente, porque você trabalhou aquela musculatura, ela teve consciência daquela musculatura. Então, às vezes, a paciente vem para mim antes de operar, vem como um pré-operatório mesmo. Aí eu ensino, ela aprende a trabalhar aquela musculatura e aquele movimento, aquelas contrações, os exercícios que ela aprendeu, aquele exercício que eu falo, você vai levar para a vida inteira. Você vai fazer a cirurgia? Ótimo, mas você tem que manter aquela musculatura, porque é quem vai dar a sustentação, né? Esse ponto que eu queria falar para você, né? Que não é só porque fez a cirurgia, pronto, não precisa fazer mais nada, né? Tem essa questão dessa consciência e desse fortalecimento para a vida inteira, até para o sucesso da cirurgia, porque 30%, né, na literatura, há um risco de recidiva no pós-operatório. Então, Sim. né, cirurgia uma vez já é ruim, duas vezes Deus me livre, né? Tem que sempre estar abordando isso mesmo, né? Uma outra coisa que é interessante a gente estar falando também é a questão da musculatura do assoalho pélvico relacionado ao sexo mesmo, né? Muitas das mulheres têm muita dor durante a penetração e aí você vai ver, ela tem uma musculatura muito rígida. Então, aí a gente trabalhando um pouquinho essa musculatura, deixando ela com mais complacência, você consegue melhorar essa questão sexual do casal também, né? E às vezes até uma distopia, né? Às vezes tem uma queda e aí na penetração tem um certo trauma ali, né? Que se você conseguir fortalecer e dar uma erguida, né? Nessa parte aí também ajuda, né? Às vezes ajuda até na circulação e na lubrificação também, né? O fato de ter, aumentar a parte muscular ali, né? A atividade muscular do local, né? Não é, Lu? Com certeza. É muito interessante isso tudo. E assim, tem outras perdas, né? Tem mais alguma coisa aí na parte de fisioterapia? De específica para. Não, acho que é mais isso mesmo. Estou super curiosa da outra parte sua, né? Dos tratamentos. Então, vamos falar rapidinho assim da incontinência quando ela é por urgência, né? Às vezes a continência por urgência não tem distopia, né? E às vezes medicamentos já resolvem, né? Medicamentos que ajudam no relaxamento da bexiga e já melhoram a dor e já mantém ela mais continente por bloquear mesmo aquelas contrações involuntárias do detrusor, que é o músculo da bexiga, né? Então esse é um tipo de tratamento mais medicamentoso, né? E em casos muito mais graves, aí, por cistoscopia, tem a opção também de fazer a toxina botulínica, né? O botox, para relaxar essa musculatura também, né? Mas não é a primeira linha de tratamento, mas é uma opção aí também nesses casos. A fisioterapia pélvica ajuda também nessa questão de urgência. Ela ajuda, mas ela tem que ser junto com o medicamento, né? Porque assim, tem que ser conjunto. Porque é aquela questão da musculatura. A gente precisa saber como que essa musculatura tá. Se ela tá fraca, se ela tá forte, como que ela tá. Então, uma coisa acaba auxiliando a outra, né? Por causa da questão do Eu tenho esfíncter. essa dúvida, sabe? Nossa, fui encaminhar para fisioterapia pélvica, mas é um tratamento, mas é uma causa de urgência, tratamento mais medicamentoso, mas vai favorecer também, né? Não é um erro encaminhar nessa Não é. situação. Não. Ajuda, de qualquer forma, ajuda também, né? E fora que dá consciência corporal dessa região, né? Que é muito importante. O controle miccional também, né? Porque se aborda um monte de fatores ali, né? Sem dúvida. Uhum. Bom, aí tem a mista, né? A mista a gente acaba avaliando qual é a predominante e a direciona ali no tratamento. Às vezes a gente faz as duas abordagens aí também, né? No caso da mista, né? Por exemplo, né? Exatamente.
A de transbordamento, identificar a causa, né? Se a estenose, se tem algum cálculo ou alguma alteração neurológica na bexiga e a tratar essa parte mais neurológica. A funcional é facilitar a vida da pessoa, né? O acesso com cuidadores, né? Deambulação, né? Aquelas coisas que atrapalham a chegada ao banheiro, né? E eu vou falar um pouquinho puxar a sardinha para o meu lado, falar mais da parte mais funcional e regenerativa, né? Que é a questão do laser, da radiofrequência, quando a gente mexe com energias para estimular a produção de colágeno na região genital e o periuretral, na intenção de melhorar, eu imagino assim, como se fosse um elástico de cabelo, né? Se o elástico ele tá velho, ele nem estica e nem volta, né? Quando você estimula a produção de colágeno naquele local, você devolve a elasticidade, ele tanto volta a esticar, como ela volta a retrair também, né? Então, a nível mais de mucosa, muscular de mucosa, também ajuda. Não pode ser em casos graves, né? Se uma distopia é muito grande, lógico, né? Vamos entender que essas energias ajudam, assim, a nível leves a moderados, tá? Nessas perdas mais iniciais, com excelentes resultados, tá? Por exemplo, o laser, a radiofrequência, ele o que eu percebo na prática é que na primeira sessão já melhora, né? Não melhora 100%, mas ele já dá um bom resultado, a ponto delas ficarem felizes. Nossa, isso aí funciona mesmo, né? E a gente fica feliz também, puxa vida, né? Chega a surpreender como isso é interessante também, né? Essas associações de terapias. Então, o laser tem o laser de CO2, tem o laser erbium, a radiofrequência, ele tem a ablativa, que é parecido, né, só muda o tipo de energia, enquanto o laser usa luz, ou a radiofrequência usa energia eletromagnética, né, mas a gente tem a radiofrequência ablativa, né, que seria o FRAX, e temos a radiofrequência não ablativa, que ela é por aquecimento, né, você faz movimentos com o transdutor, que aquece aquele local e estimula a produção de colágeno e ajuda na questão de firmeza lá da mucosa, né? Ela pode ser usada tanto intravaginal quanto externamente, com alta produção ali de estímulo de produção de colágeno, né? Você não injeta colágeno, né? O corpo, na tentativa de se reparar, ele rejuvenesce, forma mais colágeno naquele local, né? E é aí que é a cereja do bolo, né? Que você tem o seu próprio colágeno ao seu favor ali, né? Então, essa é uma das terapêuticas, né? Então, tem a HIFU, que é o ultrassom focado de alta intensidade. Esse já é mais profundo, sabe? Já tem um impacto mais profundo, tem um risco maior também, então tem que ter em mãos bastante habilitadas, né? Mas com a mesma função também de entregar mais colágeno, elasticidade, faz um efeito lifting lá, né? Um efeito mais de tensão ali no local. Tem a cadeira em cela, você já ouviu falar da cadeira? Não. Que é estimulação magnética de alta intensidade. Ah, né? cadeira já. A cadeira magnética, né? Ela é tipo Coca-Cola e Durex, né? Essas cadeiras eletromagnéticas que existem vários, né, no mercado, elas fazem uma contração supramáxima ali, né? Como se fosse uma fisioterapia ali, 1000 vezes. Intensiva, Né? É que nem quando você vai fazer musculação e faz aqueles choquinhos com o músculo contrair, né? Então ele dá aquela energia magnética, né? Fortalece, consegue suspender os órgãos assim, né? Então precisa ali
uns 30 minutinhos lá de sessão. O interessante dessa tecnologia é que você não precisa introduzir nada, o paciente pode sentar na cadeira de roupa, né? Extremamente confortável, né? E pena que não ela é muito pesada, a gente não consegue alugar, né? Você tem que comprar a cadeira para você dar esse tipo de tratamento, né? Então tem locais que tem, né? Que às vezes se acaba encaminhando. A radiofrequência laser, esqueci de falar que são 3 sessões, um intervalo de mais ou menos 30 a 40 dias entre elas, e repete uma sessão de manutenção a cada 1 ano, 18 meses, ou de 1 a 2 anos, aí faz uma sessão só de manutenção de resgate de colágeno, né? E os fios de PDO, são fios que a gente introduz com agulhas, né, para uretral na parede anterior da vagina, e ele também tem a função de estimular colágeno, né? Ele faz aquelas traves de colágeno ali para melhor sustentação da periuretral ali daquela musculatura. Né? E mais agentes de volume, periuretral, também ácido hialurônico para ajudar no estreitamento da uretra, né? Mas não são os mais frequentes que a gente usa. São esses, amor. Val, tem uma pergunta aqui. Tá. O fármaco Urivile ajuda na incontinência? Tem algumas medicações que elas ajudam na questão de relaxamento da bexiga e também, ao mesmo tempo, contração da uretra, né? Então, existem vários medicamentos, né, antimuscarínicos, oxacetilina, solifenafina, assim, alguns medicamentos específicos para isso. Ela falou Urolive, aí é nome comercial, né? Eu precisaria saber qual é o medicamento em si, né? Bom, o nosso tempo já está em cima. Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem um medicamento que lançou que também tem bons resultados, que a gente às vezes usa até em pós-operatórios, né? Quando aborda muito essa parte, né, genital, a gente acaba usando, mesmo que não tenha uma bexiga hiperativa, mas ajuda em questões pós-operatórias, pós-cirúrgicas também, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente deu uma boa mangida no tema, né? Eu acho que deu para o pessoal ter uma boa noção. Mas eu acho que agora é só se sobrou alguma dúvida aí do pessoal mesmo. Mas ninguém mandou mais nada, não. Mas eu acho que agora já dá para as pessoas poderem ter uma noção maior, né, como que é importante essa questão da incontinência, né, que não é uma coisa que é normal e tá tudo bem, é assim mesmo, eu tenho que ficar a mijona sempre e vai ser assim, que não, que existem tratamentos, né, que a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né, independente da idade delas. E quantos tratamentos, né, antes da opção cirúrgica, né? Exato. Então, para aquela medrosa de cirurgia, né, quanta coisa que hoje em dia a gente tem, né? Que antigamente não tinha tanta opção, né? Não. E hoje em dia aí vem mais coisa por aí, né? E é bom porque tudo progrediu bastante, né? Tanto na questão da física quanto na questão da medicina mesmo, né? E hoje a gente tem uma gama muito grande aí de tratamento que a gente pode estar sendo usado. E quanto maior for a demanda delas, mais coisa vem, né? Com mais certeza. Tem uma pergunta aqui. Vocês já viram a cirurgia utilizando o laser de CO2 para incontinência urinária?
tem a parte cirúrgica quando você tem alguma distopia, né? Você pode estar fazendo essa correção de distopias e você usa o laser como uma abordagem de corte, de coagulação, né? Em vez de você fazer a cirurgia com bisturi a frio, você tem a opção de fazer a cirurgia com laser ou até mesmo com alta frequência, né? Como cirurgia de alta frequência. Então, já vi, já realizei também, tá? Sim. Eu acho que é isso, então. Gratidão, Valéria, gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E foi muito boa, ilustrou bastante aí. Eu acho que é isso aí. Alguma Obrigada consideração final? Mais um encontro, né? Para ajudar Isso. pessoas. E vamos combinar uma próxima aí, para daqui a uns meses. A gente estar fazendo ponto com a sua presença. Gratidão. Boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite a todos e obrigado pela presença.